Doença renal crônica. Posso quase nada de proteína. Interfere no treino, no crescimento muscular? Pessoal, essa pergunta levanta vários questionamentos bem complexos que eu vou tentar trazer aqui de uma forma mais simplificada, até porque eu não sou nefrologista, né? Não sou médico que atua tratando doentes renais, né? Renais crônicos. Inclusive, se tiver algum nefro de plantão aí, fique à vontade para me corrigir caso eu fale alguma besteira aqui, tá bom? Mas as informações que eu vou tentar trazer aqui são para pacientes que já têm um grau de comprometimento na função renal, certo? Então vamos destrinchar aí aos pouquinhos essa sua pergunta, começando com a definição, né, de doença renal crônica, que são pacientes que já têm algum grau de comprometimento da função renal pelo período maior do que 3 meses, e é uma doença que ela tem um estadiamento, né, uma classificação. Então ela vai desde o grau 1 até o grau 5. Quanto mais alto, né? Grau 1 seria um menor comprometimento renal, grau 5 seria um estágio já final da doença. Então a gente tem desde o grau 1, que seria o mais leve, até o grau 5, que seria o grau mais severo dessa doença. Com relação à restrição de proteínas, né? Você falou aí, posso quase nada de proteína. A restrição proteica geralmente começa a partir do grau 3. Então, pacientes que estão classificados, né, no grau 1 e grau 2, geralmente eles podem seguir uma dieta normoproteica, igual a de uma pessoa normal. Claro que é importante salientar, né, que geralmente o paciente renal crônico, ele muitas vezes vai ter outras comorbidades, né, talvez hipertensão, diabetes, que vão necessitar de algum ajuste nutricional. Então são pacientes que têm que ter um acompanhamento muito próximo, tanto do seu nefrologista, como também de um nutricionista, para fazer uma dieta adequada para suas necessidades, de acordo com a classificação da doença em que ele se encontra. Então, geralmente é a partir do grau 3 que se começa a restrição proteica. E aí, né, como eu falei, eu não sou especialista, então fui atrás de algumas diretrizes atualizadas para saber, né, a referência do que seria essa restrição proteica. E aí, pessoal, eu trouxe aqui duas referências, né? Uma que vocês encontram no site da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que é a diretriz da Braspen de 2022, que é a diretriz de terapia nutricional no paciente com doença renal crônica. É essa que eu vou mostrar aqui para vocês. E nessa diretriz, a recomendação para o paciente entre o grau 3 e 5 da classificação de doença renal crônica é entre 0,6 a 0,8 grama por quilo de proteína por dia, com um aporte energético adequado. Então, seu nutricionista vai calcular seu aporte proteico com base nessa referência, se você se encontrar ali entre o grau 3 e o grau 5. Já para o paciente, né, no estágio terminal ali, em hemodiálise, em diálise peritoneal, que são terapias renais substitutivas, a recomendação é até um pouquinho maior, vai para 1,2 gramas por quilo dia, né? E ele classifica esse nível de evidência como um nível de evidência moderado, tá bom? Então essa referência, né, é de 2022, aqui da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e eu trouxe também a do guideline do KDIGO de 2024, que é uma referência internacional para o tratamento de doença renal crônica, né? Saiu agora esse ano. E pelo KDIGO, né, é bem parecido também. Ele recomenda, né, a ingesta de 0,8 grama por quilo dia para o paciente que está entre G3 e G5. E ele reforça aí dizendo que evitar, né, a alta ingesta proteica, que é a que ele classifica como uma dose maior que 1,3 grama por quilo dia. Agora, pessoal, uma coisa que é muito importante salientar é que proteína não causa lesão renal. A gente já tem alguns estudos, até com indivíduos utilizando altas doses de proteína diário e que não levou a comprometimento renal no longo prazo. Eu estou dizendo isso porque muita gente vai ver essa informação e vai dizer, meu Deus, vou largar meu whey, vou parar de tomar proteína, de comer proteína, porque senão vou ferrar meu rim. E não é bem por aí, tá certo? O que acontece é que o paciente que já tem uma doença renal crônica pré-estabelecida, já tem um comprometimento no funcionamento desse rim, o rim é um grande filtro. Então, quando a gente diminui a quantidade de proteína, isso ajuda a doença a não progredir. Então, faz com que o paciente consiga manter aquele estágio dele por mais tempo sem declinar, né? Sem precisar chegar a um grau de precisar de uma hemodiálise, de uma terapia renal substitutiva. E aí, só para finalizar o raciocínio, né, a relação que isso tem com o treino e o crescimento muscular. Realmente, né, se você tem uma doença renal crônica já a partir do estágio 3, você vai precisar fazer uma restrição de proteínas, certo? Isso pode impactar um pouquinho na sua capacidade de anabolismo, de construção muscular. Talvez vai ter uma dificuldade maior do que um paciente que
segue uma dieta normocalórica ou normoproteica ou hiperproteica, né, com grandes quantidades de proteína. Mas não deixe de fazer atividade física. A atividade física vai ser um estímulo não só para você ganhar músculo, mas para que você evite o catabolismo, para que você perca massa muscular. Então, como eu falei, doença renal crônica é uma doença degenerativa. Então, à medida que você envelhece, você tende, se você não faz atividade física, você vai perder massa muscular, você vai ficar um idoso fragilizado com doença renal crônica. Isso vai acometer, né, vai aumentar a mortalidade e o comprometimento, né, o risco maior de outras comorbidades. Então, hoje, mesmo para os pacientes com doença renal crônica avançada, é um consenso recomendar que o paciente saia do sedentarismo, pratique atividade física, né? Isso vai trazer vários benefícios para ele. Inclusive, tem alguns serviços de hemodiálise, né, em que o paciente, claro, com auxílio de um profissional capacitado, vai fazer exercícios resistidos durante as sessões. Eu achei isso muito interessante, porque aquilo vai estar estimulando a musculatura. Então, claro, pode ser que você não vai virar um fisiculturista, mas isso vai ajudar, claro, a diminuir comorbidade, a manter aquela massa muscular, né, sendo estimulada, a evitar catabolismo, a evitar sarcopenia, fragilidade. Isso também impacta no envelhecimento saudável, menores complicações e menor índice de mortalidade.